Isso vale ouro. Isso aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é a integração geracional. A gente não está falando nunca para contratar um em detrimento uma idade em detrimento da outra. Mas se você tem hoje 5, André, são 5 gerações convivendo no mesmo mercado de trabalho. É um momento único que a gente está vivendo. Um momento inédito. Tem gente de 14, jovem aprendiz, e tem gente lá de 80, e poucos que continuam no mercado de trabalho formal. Então, como é que é essa convivência de 5 gerações? Então, as empresas precisam perceber isso, que não é um ou outro, é um e outro. E como os dois vão interagir de maneira agregadora, respeitosa, e que possam contribuir para que o resultado final da empresa seja muito mais adequado. Porque o 14, que tem 14 anos, entende de determinadas questões, pode ser tecnologia ou outras. O que é mais velho entende outras questões também, tem experiência, tem toda uma bagagem, e pode entender também de tecnologia. Então a gente tem que tirar esses rótulos. Isso aqui entende disso, isso aqui entende daquilo, isso aqui são pessoas. São pessoas. Atrás do profissional tem sempre pessoas. Por isso que eu rapidamente, eu desconstruo sempre a palavra gerações. O que são gerações? Será que todo mundo que tem de 20 a 30 anos pensa rigorosamente da mesma maneira? Será que os 40, 50, você tem que ter os mesmos objetivos de vida? Será que os 70 tem os mesmos sonhos? Será que é assim que funciona? Um quer trabalhar, outro não quer, outro quer se aposentar, outro quer viajar, outro quer... Cada um tem uma realidade diferente, né? Tem uma forma de comunicação diferente. Então não é porque ele tem 70 ou outro tem 20 que eles podem trabalhar em conjunto e agregar valor, porque são pessoas com histórias únicas, com capacidades únicas, com habilidades, com experiências que são únicas. E quando a gente coloca para essa convivência ser pacífica e ser realmente enriquecedora, o resultado é muito mais assertivo do que ficar sempre todo mundo naquela bolha, né? Eu vou fazer todo mundo na empresa ter 20 anos. Sim, então, ou pensar... Isso não vai levar a nenhum tipo de inovação. A história do agressivo, eu ouvi muito isso assim, mas fulano é agressivo, eu falei assim, eu acho que fulano é um pouco ansioso, mas ou falta experiência. É que são tantas perguntas e é que ouvindo você falar, é engraçado, me remeteu, eu já passei dos 50, né? Tenho 30 e poucos anos de sempre trabalhando em empresa também, vi muito isso tudo passar, né? E aí, eu não estou querendo nem passar a mão aqui na cabeça das empresas, mas foi o que você falou, né? Há pouco tempo a nossa expectativa de vida era baixa. Você acha que isso vem acontecendo também por uma falta até de estudo ou de dizer assim, o que está acontecendo? Porque a gente está vivendo esse momento agora. As empresas já têm elas não sabiam como lidar com uma pessoa de 50 anos, né? Os meus pais com 50 anos, eu chamava eles de idosos. Eu tenho 50, me acho... ontem eu estava passeando de moto, então é diferente. Você acha que falta esse estudo para ajudar as empresas? Como é que você está vendo o mercado? Se elas estão... porque eu vi muito isso ao longo do tempo, que ela teve aquele boom ali da geração, acho que foi até antes da Z, mas... de entrar no mercado, e aí parecia que ninguém mais prestava, né? Eu tive um fato numa empresa que eu estava, que eles começaram a endeusar demais, e eu fui conversar com o RH, falei, por que justamente você falou, por que você não põe os dois para trabalhar junto? Porque esse aqui tem experiência, e esse aqui tem ousadia, né? Mas como é que você vê o porquê que a gente tem essa coisa detalhista? Eu acho que tem dois lados. O primeiro lado da empresa. A empresa não percebeu ainda que, e aí eu estou falando de maneira mais genérica, que muitos jovens não querem liderar a empresa. Por outras questões que estão trazendo até de maneira relevante. Por exemplo, a saúde mental. Uma questão que tem que ser trabalhada. Então, eles estão trazendo. Será que no nosso tempo de trabalhar 12, 14 horas é uma coisa normal? Não sei, coloca uma interrogação aí. Então, estou trazendo uma nova perspectiva de propósito, de tempo, de mudança, de equilíbrio. Ok, vamos valorizar o que estão trazendo de positivo aqui. Então, uma coisa é o que eles trazem, que a gente tem que avaliar e tem que entender se vale a pena ou não implementar na prática. Então, a empresa ainda não percebeu isso, que o mundo está envelhecendo, que o mundo corporativo está envelhecendo, que eles têm outra perspectiva e não necessariamente de ter um cargo de liderança. Por outro lado, o profissional que tem 40, 50, 60 anos, está preparado? Ele está se atualizando em termos tecnológicos? Está se atualizando para IA? Ou ele está criticando os outros e colocando a culpa sempre na economia, no governo? A idade também não quer dizer experiência. Claro. O que ele está fazendo para se tornar relevante no mercado, continuar relevante no mercado? Porque a experiência de um lado, ok, mas
E o conhecimento que você teve há 30 anos atrás talvez não sirva para hoje. Verdade. A experiência é uma coisa, o conhecimento é outro. Isso então, como é que você está se atualizando? Você está antenado com tudo isso? Eu não estou falando de pegar entender, né, profundamente a tecnologia. Você não precisa ter um iPhone 50 para... Não é isso que a gente está falando. Porque você nem usa o 10, mas vai usar o 50. Então é isso que tem que entender. Tecnologia é quando se aplica aquilo no teu dia a dia, as ferramentas que são para o teu dia a dia. Tecnicamente você está atualizado? Você está entendendo como você pode otimizar aquele processo? Você está entendendo como é que você pode entregar o melhor valor para o mercado? Então, a experiência também tem muito isso. E o outro é a marca profissional. Como que a tua marca profissional, como você está se relacionando com o mercado, no networking, para poder ser um profissional que está na mente das conexões e poder ser recomendado também. Então tem vários aspectos aí que esse profissional 50+ também tem que perceber. Sim. E por outro lado, a empresa também tem que olhar que não é você contratar apenas os 50. Ninguém está falando de contratação de 50+. O que eu estou falando é que antes de incluir, você tem que não excluir. Tá. Qual é a tua idade? Há 50 anos. Ah, então não sei porque você está velho. Como assim velho? Velho? Então você vai contratar o de 20. Sim, mas eu não quero fazer isso. Também não quero fazer aquilo. Também não... E aí, como é que você fica? Vai contratar quem? É verdade. Então, você tem que entender o que a pessoa já entregou. Se o teu perfil está adequado. Até o que você tem quer, 20 ou até 50. Exatamente. Se o teu perfil está adequado com aquela vaga, você tem condições de entregar, você vai contratar um de 30, um de 40, um de 60, depende. Pode ser que os 70 entregam um trabalho muito melhor do que o de 20 e vice-versa. Então, a empresa não está preparada para isso. É esse trabalho que a gente tenta fazer através de palestras, workshops, de hackathons, enfim, uma série de ações que a gente faz dentro da empresa para conscientizar e promove exatamente a troca geracional. Porque quando a gente demonstra para a empresa que essa troca diversa, plural, é extremamente rica para ir avante aos desafios que estão sendo propostos, você entrega muito mais valor. E aí cria um hábito dentro da empresa, não só de contratar, mas principalmente de integrar. E onde você tem visto que é a maior dificuldade na empresa? São as lideranças, às vezes é a alta direção... Ou é uma cultura que já é da empresa? É até contraditório isso, André, porque a média de idade dos CEOs no Brasil, da Bolsa de Valores, as principais empresas do Brasil, é de 54 anos. Dos conselheiros de 58 anos. Ou seja, eu posso liderar a empresa, mas não posso contratar pessoas nessa faixa etária. Quer dizer, é totalmente contraditório. É verdade. Aí não tenho capacidade de... Como assim, se eu estou liderando a empresa com 54, por que eu não posso? Então... É estranho pensar uma coisa dessa. Então, são vários ou vieses preconceituosos ou vários momentos em que a empresa não percebeu ainda a importância de tudo isso. Eu acho que é uma falta de conscientização, acima de tudo. Entendi. E você, eu não sei se tem algum dado disso, mas olhando para como produtividade como resultado, tem algum, ou você já fez, algum estudo que mostre que realmente quando eu consigo trabalhar essa diversidade, eu tenho um retorno, eu ganho em inovação? Tem várias pesquisas que demonstram... Eu sei que fala de diversidade de uma forma geral, né? Mas tem várias pesquisas que demonstram que a diversidade etária traz resultados significativamente maiores em termos de inovação, até quando coloca outras diversidades também, tudo que for plural e diverso traz maiores resultados. Agora, foi feita uma pesquisa que colocou profissionais da mesma faixa etária para resolver uma questão, profissionais mais velhos para resolver uma questão, e colocaram no meio integração, um mix. E esse mix foi muito mais produtivo. Que legal. Então a gente não está falando de um lado nem de outro, a gente está falando sempre dessa integração real, genuína dentro da empresa. E para isso todos têm que caminhar em conjunto. Cada um contribuindo com o que tem de mais interessante, né? Porque senão não adianta. Por isso que eu te perguntei um pouco sobre liderança, porque é um papel ou uma oportunidade da liderança saber usar isso, né? Porque eu já vi ao longo do caminho, às vezes, você ser chamado de reativo ou alguma coisa, só que, na verdade, você traz também um pouco da vivência, e não é que eu não queira fazer, mas eu preciso ser, digamos assim, questionado ou incentivado de uma outra forma, né? Como já fui, a gente conseguiu sair do outro lado de uma forma muito melhor.
do que só simplesmente eu dizer assim, não, vou fazer e animadão, né? E aí sim, né, os dois. Por isso que eu te trouxe um pouco até essa discussão da liderança, porque eu vejo que às vezes não se quer muito trabalhar esse... Quer que vá lá e faz, né? Vai lá e só faz, me obedece. Qual o papel do líder, André? Excelente, é a pergunta, né? O papel do líder, é claro que entregar resultado para a empresa, sem dúvida, mas isso é até uma pesquisa de Harvard, agora comprovando exatamente isso. O papel do líder, não sei quantas pessoas foram entrevistadas, mas saiu agora, foram 2 dias atrás. O papel do líder é incentivar, é motivar, é trazer o melhor de cada um dos profissionais. É isso. É inspirar, é trazer como exemplo o padrão ético, a cultura organizacional. Então, tudo isso é o papel do líder. O papel do líder não é entregar resultado, é motivar o outro. Eu brinco que, na verdade, o papel do líder ele é entregar resultado através das pessoas. Através das pessoas. Né? Não é ele entregar resultado. Né? Exato. Porque, infelizmente, acaba se ele colocando... sozinho não vai conseguir fazer. Aí você pega aquele cara muito técnico para colocar ali porque ele deu resultado e não necessariamente ele consegue fazer os outros trazerem resultado. Né? Que tipo de habilidade tem interpessoal? Gestão de conflito, como é que fica o papel do líder? Então é isso que são as habilidades mais reconhecidas pelo verdadeiro líder, né? Um líder genuíno. E quem é que ensina isso? Quem é que ensina a ser líder? Eu faço muitas mentorias, devo ter feito mais de 1.200 mentorias nos 3 últimos anos para executivos de grandes empresas. E às vezes eu recebo o seguinte comentário: eu sou muito técnico, como você falou, eu sou muito técnico. Então, meu próximo passo é uma interrogação para mim. Porque como é que eu vou ser líder se eu não gerencio exatamente pessoas, se eu não tenho uma visão estratégica? Eu falo, e o que você está esperando para fazer isso? Porque se o teu objetivo é ser líder, então caminha para isso hoje. Mas é que ele construiu em cima daquilo ali, né? E aí é como se ele tivesse, é como se ele perdesse... Ele deve ter, a identidade dele, né? Ele fosse sair de uma zona muito confortável. E isso que eu ia te perguntar um pouquinho, vamos para os dois lados, mas você começou a falar, mas para essa galera, né, nós, os 40 a mais, vamos chamar assim, olhando tudo que você está trazendo de mercado, o que você sugere aí para o pessoal se preparar e não parar, né? Primeiro... Até um ponto, até a história da aposentadoria, eu acho que também fez a gente criar um vício errado sobre a idade, né? Que a coisa hoje... Você tem pessoas de 60, 70 anos que estão voando. Dúvida, sem dúvida. E são presidente de empresa, na verdade. Presidente de países. Para você ver. É muito paradoxal, realmente. Isso. É totalmente contraditório. Isso aqui não tem justificativa nenhuma. O profissional, na minha visão, ele tem que, independente da onde ele estiver hoje, e vamos considerar que ele esteja na CLT só para um exemplo, né? Entender que o crachá é momentâneo. Então, quando eu falei das mentorias, eu falo sempre com executivos que estão dentro das empresas, de forma geral, esses 1.200, pelo menos metade foram com executivos de grandes organizações. E aí eu falo, você já parou para pensar que você pode sair daí daqui a 50 anos? Você pode sair daqui a 20 anos. Agora, se você sair daí amanhã, não, mas eu quero ser... Uma coisa é você querer. Outra coisa, acontece alguma coisa, um imprevisto, uma pandemia, qualquer coisa aí, e você tem que sair amanhã. Mas isso... Já pensou? Eu não estou falando amanhã futuro, estou falando amanhã literalmente. Você chegou amanhã na empresa e amanhã aconteceu alguma coisa. Mas você está entregando resultado? Beleza, a empresa está querendo... Tudo certo. Mas aconteceu uma coisa extra. Aí você vai ter que sair. Quem você é no mercado? Daí eu começo com essa provocação. A pessoa não sabe responder, né? Porque ela está muito atrelada ao sobrenome corporativo. E aonde está o sobrenome real dela? Isso é verdade, Mauro. E aí você fica 30 anos falando, eu sou o André da empresa tal, eu sou o Mauro da empresa. Aconteceu comigo no Citibank. Eu estava muito tempo no Citibank e de repente o banco, a sede do banco, né, globalmente, sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo. Eu não podia ir para São Paulo. Ou seja, esse fator externo... Eu lembro dessa época, hein? Que eu não tinha condições de fazer nada, não tinha a menor ingerência em nada. Eu não podia ir para São Paulo, conclusão da história, de um dia para o outro eu tinha que sair do Citibank. E eu era Mauro do Citibank. É bem por aí. O que eu ia fazer? Então a gente perde um tempo para construir o sobrenome. Primeiro para entender isso, e depois para construir o sobrenome. Então, enquanto você tem o crachá, você tem que aproveitar para desvincular do sobrenome corporativo e
atrelar o teu sobrenome real às oportunidades do mercado. E aí eu falo muito, André, de uma... Eu gosto muito de desconstruir as coisas do mercado.